Boa tarde a todos que nos ouvem hoje, com especial carinho, agradecendo a presença, a oportunidade de estar aqui nesse templo de luz para falar de Jesus. E agradeço muito a atenção desse convite. Hoje nós vamos falar. Primeiro, a gente começa imaginando Jesus entre nós hoje. Pelo que nós conhecemos do Evangelho, Jesus andando entre nós nos dias de hoje, certo como ontem, ele seria muito seguido por muitas pessoas comuns e outras pessoas doentes, muitos curiosos, muitos loucos, muitos cegos, obsediados, paralíticos, injustiçados pelas leis da terra, também pessoas carentes em busca de um afago e até mesmo os portadores das síndromes modernas, das distonias todas e dessas doenças que afligem hoje a humanidade, muito câncer, muita doença virótica. Estamos aí com um vírus tenebroso que se espalhou pelo mundo inteiro, e temos a chikungunya, a dengue, tantas outras doenças, e com certeza essas pessoas todas estariam em busca de Jesus, porque é o que nós vimos acontecer nessa hora. As pessoas se voltaram para a oração em busca de Jesus e dos seus recursos salutares. Então, nessa volta de Jesus à Terra, que imaginamos hoje, possivelmente ele tivesse também alguns seguidores fiéis, muito embora a fidelidade a Jesus não seja muito a nossa marca, não é? Mas talvez tivesse seguidores fiéis, admiradores secretos, como Nicodemos, que o procura em horário que não podia ser visto por muitos. E Jesus devia ter discípulos também, com certeza ele os teria, e naturalmente, o que a gente se pergunta é se esses discípulos de hoje seriam capazes de enfrentar a ironia dos orgulhosos, dos que se acham muito cultos, muito sabidos, muito cheios de títulos. Esses seguidores de Jesus hoje enfrentaria com coragem essas mídias perversas que atacam, que desmoralizam criaturas, que lançam fake news a respeito de pessoas diferentes, com opções de vida diferentes, com ideologias diferentes, politicamente diferentes. Será que essas pessoas que abraçassem Jesus nos dias de hoje teriam fortaleza para suportar essa comunicação rápida e cruel dos nossos dias? Havia nos passos de Jesus multidões de seguidores. E havia também os discípulos, os mais íntimos, e havia também os amigos, Lázaro, Maria de Betânia, Marta de Betânia,
essa família que amava Jesus e a quem Jesus amava, por certo, Jesus os teria. Porque os amigos, a amizade é eterna, ela vive no tempo. Maria de Magdala, também outra criatura que amou Jesus e que talvez estivesse junto dele aqui na Terra hoje. Em que grupos nós nos situamos? Cabe aqui uma parada para refletir sobre nós mesmos. O Evangelho é para isso. O Evangelho é para a gente olhar para dentro, não olhar para fora, falar para os outros, falar os defeitos dos outros, pregar para fulano, para Beltrano. Não, senhor. O Evangelho é para mim. Estou falando aqui, em primeiro lugar, para mim mesma, que sou uma eterna necessitada do Evangelho de Jesus. Então, em que grupo nós nos inseriríamos se hoje Jesus andasse pela Terra? Essa é a nossa pergunta inicial. Vamos, então, analisar alguns textos de Jesus e de seus discípulos para saber se nós seríamos seguidores de Jesus, estaríamos entre o discipulado do Mestre ou já seríamos apóstolos na tarefa de Jesus. E como seria ser discípula de Jesus nos dias atuais? Então, esses grupos todos a que nós nos referimos estavam junto a Jesus. E para ser discípulo, creio que a maioria de nós gostaria de ser discípulo de Jesus. E a gente tem que analisar algumas recomendações de Jesus para todos aqueles que quisessem segui-lo. Primeira condição que nós separamos para a nossa análise hoje. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 29. Que seria o maior desafio para nós? Negar a nós mesmos ou tomar a nossa cruz e ir atrás dos passos de Jesus? Talvez nós ficássemos logo no meio do caminho, não chegasse nem a colocar a cruz nos ombros, porque negarmos-nos é, sobretudo, trabalhar em nós a humildade, que é uma das virtudes difíceis para os homens orgulhosos, egocêntricos, prepotentes que somos nós ainda hoje. Então, negarmos-nos, quebrar um pouco esses melindres, que ninguém pode falar qualquer coisinha que nós logo lançamos faísca. Então, seguir a Jesus, antes de tudo, é negar-nos, é destruir o nosso orgulho. Penso que o peso da cruz de Cristo, o maior peso de sua cruz, foram os próprios homens, com seus impropérios, com suas ofensas, com suas injustiças, insuflados pelos religiosos de então. Aqueles mesmos que pregavam nos templos e nas sinagogas, falando em nome de Deus, sem o conhecer. Aqueles que viviam a violar os ensinamentos divinos, mantendo tão só os rituais, as aparências externas,
com ações pouco dignas de uma pessoa que está em busca do caminho de Deus. Eram os hipócritas, os que humilhavam aqueles que eram diferentes de si. Enfim, aqueles a quem Jesus comparou a sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Eram esses. A religião estava entregue a homens desses raiz. Então, qualquer que não tomar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus enfrentou esses fariseus hipócritas e não silenciou, não, advertiu-os quanto à religião externa, sem uma atitude interna, sem uma mudança de caráter. Jesus viu tudo isso. Quem não tomar a cruz e não for após Jesus, não pode ser discípulo. Já daí, muitos de nós já íamos ficar no meio do caminho. E ele, até para falar isso, ele conta duas parábolas falando das dificuldades que necessitam ser calculadas, previstas. A parábola da torre e do rei que planeja um combate, uma batalha. Ou seja, a edificação, né? A nossa edificação, e a luta para isso. A batalha simboliza a luta. Duas parábolas que falam de nossas previsões e provisões internas para seguirmos os passos de Jesus. Negar-se para muitos seria quase impossível por causa do orgulho. O coração não suportaria. Negar-se é renunciar ao homem de ontem, cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo, cruéis, e fazer renascer dentro de nós o homem de hoje. Tomar a cruz redentora, cruz de nossos deveres, todos, familiares, sociais, religiosos, profissionais, e com tudo isso segui-lo sem desânimo, sem azedume, sem tristeza, sem reclamação, sem alegar cansaço. E isso é o que nos pede Jesus. Muitos acreditam, diz Emmanuel em Palavra de Vida Eterna, muitos acreditam receber o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhe cabem. Mas nós temos que ir com tudo. Não podemos excluir nem as nossas obrigações e nem o caminho do Cristo que devemos trilhar. Não podemos, como já fizemos no passado, abandonar o nosso lar e nos trancar no mosteiro, no convento. Não. Hoje, até as próprias freiras, eu tenho uma cunhada freira, e ela vive em comunidades pobres, trabalhando por aquelas famílias. Até a religião católica já hoje não separa os dois lados, ou Jesus ou as tarefas naturais de cada ser humano. Trabalhar, frequentar o meio social em que vive, ter o seu templo, ir para a sua religião, cuidar dos seus filhos,
fazer tudo isso e ainda separar uma hora para as tarefas cristãs. Muito bem. Isso quem nos fala é Emmanuel. Outro item que Jesus nos aconselhou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Estar atento a si mesmo. Em geral, somos muito descuidados conosco e vigiamos muito as atitudes alheias. Quem se vigia, com certeza, evita sérios problemas, grandes resgates, dolorosos sofrimentos. Fazermos-nos cultores do discernimento, o que faz com que a gente entenda melhor a vida e os caminhos que a vida nos convida a trilhar para sabermos os mais úteis ao nosso aprimoramento moral. O verdadeiro seguidor de Jesus não foge à luta e não teme as dores que a vida nos reserva. Sabe que aqui veio para isso. E na hora das dificuldades, sabe pedir, sabe buscar, sabe bater a porta do coração do Mestre. Colocarmos-nos em posição de humildade bastante para pedir a Jesus a ajuda. Não há a pré-condição de toda prece chama-se humildade. Não se ora se não nos fizermos humildes. Então, ir ao Pai com uma frequência maior é outra necessidade, orar e vigiar. O primeiro dever nosso com o nosso Pai é louvá-lo a toda manhã, todo dia, durante todo o dia. Santificado seja o teu nome, Senhor. E depois agradecer a Deus todos os dias. O hábito de acordar, olhar o sol, agradecer a Deus pela bênção da vida, por mais um dia, pela noite vencida e pelo dia a vencer, louvando junto à natureza, que toda ela canta, unida na manhã que se abre as nossas lutas. Então, o nosso primeiro dever é louvar, é santificar o nome de Deus e depois agradecer a Deus todas as manhãs, agradecer por antecipação, como fazia Jesus. Pai, graças te dou porque me ouviste. Quando ele disse isso? Quando ele foi ressuscitar Lázaro. E Lázaro ainda jazia no sepulcro quando Jesus já agradecia a Deus na certeza de que ele ressuscitaria Lázaro. É a oração da fé que ele faz a Deus, como faz também em muitas outras ocasiões esse louvor, essa graça ao Pai. Deu graças a Deus, noutra ocasião, pelo conhecimento que beneficiava os espíritos pequenos, as pessoas mais humildes, quando ele diz: graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. E comentando essa passagem de Jesus, Emmanuel fala da supercultura numa mensagem na revista Reformador de 1964. E ele diz: alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar
que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. E aí ele vai mostrando quanta coisa linda. O homem construiu, inclusive, o avião, voar nas asas de um aparelho moderno que veio para aproximar os povos, mas que o homem usou para bombardeio que nos destrói a vida, a casa, o espaço em que vivemos. Então, diz-nos Emmanuel que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Denuncia aqui, então, Emmanuel, que nós estamos crescendo muito no raciocínio e estamos apagando as lâmpadas do nosso coração. Por isso que Jesus louvou e agradeceu a Deus, porque as coisas principais da vida são reveladas aos pequenos. Como eu me emociono vendo os romeiros indo para os lugares onde aconteceram milagres e vão lá louvar aquela Nossa Senhora, né? Como é bonito os homens simples, pobres, andando a pé para louvar a Deus e agradecer pelas bênçãos que receberam. Então, Jesus agradeceu sempre, antes do fato acontecer. Ele ia multiplicar o pão. Então, ele agradeceu antes de distribuir o alimento do corpo também, um hábito que nós perdemos, de agradecer a Deus a bênção do alimento para o nosso corpo e rogar a Deus nessa hora por aqueles que semearam, plantaram, colheram, transportaram até a nossa mesa. Diz o Evangelho que Jesus tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Agradecer. O discípulo de Jesus é grato sempre. Na última ceia, últimos grandes exemplos, Jesus ergue a taça antes de oferecer aos discípulos e dá graças. Tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos. O vinho já ia abençoado para cada um dos seus discípulos. Então, são recomendações que nos ocorrem aqui hoje para que nós nos olhemos, para sabermos se somos seguidores, discípulos ou apóstolos. Em João 8,31, outra recomendação: permanecer na palavra de Jesus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Jesus é eterna, é por isso que ela é libertadora. Ela vale para todos os tempos da humanidade. Ela está aí falando de coisas que naquela época, que só hoje nós estamos sabendo, tudo que está chegando à Terra
em matéria de comportamento, em matéria de descobertas, já está no Evangelho. Jesus já sabia. Exemplo disso é o bullying, que Jesus falava no Sermão do Monte. Todo aquele que chamar seu irmão raca será condenado no conselho. Ou seja, ofender, qualquer ofensa, qualquer humilhação. Raca significava você é desprezível e cuspia-se junto aos pés da pessoa. Desprezar um ser humano, seja por que motivo for, ninguém merece qualquer desprezo. Todos são filhos de Deus, como nós, caminhando. Aquilo que nos incomoda nos outros é aquilo que nós trazemos dentro de nós mesmos e não queremos nem admitir. Criticando as pessoas, nós nos mostramos para quem nos ouve. Então, Emmanuel fala sobre isso, a palavra de Jesus é libertadora. Não seremos libertados por palavras provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, ciência, religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam, coitados, de prisioneiros de um único ponto de vista. É só um ponto de vista. E nós estamos aí buscando controvérsias, brigas, debates insanos, porque não nos leva a lugar algum. A hora é de pacificar. Os discípulos de Jesus estão na terra para promoverem a paz, que foi o que ele nos deixou de herança em seu último minuto. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele nos trouxe a paz. Desde que nasceu, os anjos cantavam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Saiu do mundo recomendando a minha paz vos deixo. E quando volta e aparece aos discípulos, sua primeira expressão vocal é: a paz esteja convosco. Por que nós somos assim belicosos? Outra coisa que Jesus pede àqueles que querem segui-lo. Nisto foi glorificado o Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Para ser discípulos de Jesus, temos que frutificar, produzir frutos de paz, de sabedoria, de amor, de esperança, de fé, de alegria, de justiça, de compaixão e de muito trabalho pessoal, digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado. E só nessa condição de quem frutifica na seara é que seremos discípulo do Mestre crucificado e redimido. Seguidor de Jesus, ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre, a qualquer hora. Como aquela parábola do homem que vai bater na casa de um amigo de madrugada para pedir pão. A qualquer hora. O serviço de Jesus não tem hora. O doente, o sofredor, não pode esperar o nosso horário para atender. Nossa caridade não pode ser sazonal, tem hora e tempo certo para frutificar.
No Natal todo mundo fica generoso, não é? Então, a caridade não é com o tempo e hora marcado, a caridade é constante. E Emmanuel vê um seguidor disposto a ser discípulo. E ele diz assim: não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Não basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Está no livro Palavra de Vida Eterna, mensagem 17. Então, são recomendações de Jesus para quem quer segui-lo ou ser seu discípulo. Outra recomendação, em João 15:19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi e por isso o mundo vos odeia. Ou seja, nunca aguardar louros do mundo, reconhecimento do mundo, porque por qualquer trabalho que tenhamos executado. Jesus nos pede: não extingais o espírito. Meu Deus, nós somos eternos, então não podemos viver um tempo curto aqui na Terra como se tudo aqui fosse nosso eternamente, sem desprendermos-nos das coisas materiais e até das afetivas. O objetivo dessa exortação de Paulo, não extingais o espírito, na sua primeira carta aos Tessalonicenses 15:19, o objetivo desta exortação era renovar nossa atitude mental de quantos vivem sufocando as suas próprias tendências superiores e deixando que as tendências mais corriqueiras daqui da Terra e passageiras tomem conta de nosso coração e de nossa mente. Tudo, todo o nosso difícil aprendizado na Terra é justamente para que nos ergamos do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Hábitos e costumes da Terra devem passar pelo crivo dos princípios superiores. É aquela recomendação, uma obra linda, até protestante, cujo título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? A cada decisão a tomar, a cada momento da vida em que nos sentimos numa encruzilhada, perguntarmos-nos, em meus passos, o que faria Jesus? Quem conhece o Evangelho sabe exatamente a atitude de Cristo em toda e qualquer situação. É isso, é saudável para o nosso espírito que nós nos vejamos tais quais somos. Nossa revisão de cada dia, como Santo Agostinho nos aconselha, passar em revista o nosso dia. O que fiz hoje? Magoei alguém? Alguém tem algum motivo para reclamar de mim nesse dia? Então, nós vamos abafando os traços da nossa criatura inferior e deixando desenvolver nossas qualidades elevadas de espírito. Dá prioridade ao nosso lado espiritual. Jesus questionou: de que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é o lucro? Qual é o lucro? Não é? Igual a parábola do homem que juntou
celeiros cheios, e vem a morte e diz para ele: hoje mesmo te pedirei tua alma, o que tens ajuntado, para quem será? Essa parábola de Jesus é muito interessante. Outro item que Jesus nos pede: compromisso, responsabilidade de aprendiz. E ele diz: se eu não tivesse vindo nem vos tivesse falado, não teríeis pecado, mas agora permanece o vosso pecado. Por quê? Porque agora nós sabemos. Quando Jesus veio ao mundo, diz Emmanuel, que nasce ali a maioridade dos homens da terra. Agora nós sabemos de tudo, agora nós vamos introjetar remorsos e culpas pelos erros, porque nós já temos o roteiro e não o seguimos. Emmanuel, no livro Consolador, diz assim: enquanto o homem se desvia e fraqueja, distante da iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela sua cegueira. Todavia, a falta cometida com plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Porque ele disse: o pecado contra o Pai será perdoado, o pecado contra o Filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as divinas possibilidades. Quanto sacrifício, quanta gente se empenhou para que nós nascêssemos, para que nascêssemos naquela época que nascemos, para que fôssemos aceitos pelo lar que escolhemos. Quantos trabalharam? E nós não nos vemos espíritos aqui na Terra, né? Esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita nele, quando nós não queremos crescer espiritualmente. Então, meus amigos, já temos aí várias convocações de Jesus e também orientações para quem quiser segui-lo. Os discípulos e seguidores e os compromissos que nós trazemos também uns com os outros. O que caracteriza um discípulo de Jesus? Como identificá-lo? Jesus nos respondeu em João 34, 35. É o amor. O ponto diferencial de um discípulo de Jesus é o amor. Ele ama os seus semelhantes como são, onde estão, como podem ser a cada época de sua vida aqui na Terra. E ele nos disse: um novo mandamento vos dou. E era novíssimo. O amor, naquela época, era sentimento de fraqueza. Quase não há essa palavra na Bíblia antes de Jesus. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se não tivermos amor, não seremos discípulos de Jesus. Então, essa palavra entra, amor, 22 vezes na Bíblia e entra 80 vezes no Novo Testamento. Veja como Jesus mudou o cenário do mundo. E já estava perto da hora de Jesus sair do mundo, eis que um de seus últimos pedidos aos discípulos, os últimos pedidos de alguém que vai morrer, são sempre pedidos que nós guardamos muito e queremos atender. Quem ama
protege. Jesus nos pede amor, amor uns aos outros, proteção, porque quem ama protege, ampara, socorre, ouvindo as pessoas, é o meio de amar, emprestar nossos ouvidos para que elas falem de suas dores. O apóstolo Tiago fala: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Tiago 5:16. É esse hábito da gente desabafar com um amigo as nossas dores para aliviá-las. Outro meio de socorrer um amigo é com preces. Orai pelos outros para serdes curados. Eu tenho até um grupo, tratamento, que reúne um grupo de pessoas do Brasil inteiro, virtualmente, oramos todos os dias, 6 da tarde, pelos doentes que nos chegam, nomes que nos chegam do Brasil inteiro. Então, é outra forma de amar as criaturas. Outra, cultivando a paz. Vivei em paz uns para com os outros. Relata, fala Jesus em Marcos 9:50. Não nos achemos privilegiados, nem superiores aos nossos irmãos em nada. E isso muita gente hoje está cheia de muitos conhecimentos e querendo convencer as criaturas aí nas mídias e contando quantos seguidores tem. Todos somos companheiros de evolução, guardados ainda entre o bem e o mal. Ninguém aqui está pronto. Estamos nos construindo juntos. Outra forma da gente colaborar é admoestar os irmãos quando sentimos que eles estão em erro, mas essa forma é difícil, porque ela exige de nós muito amor para o aconselhamento, não é? Paulo pede aos Tessalonicenses: admoesteis os insubmissos, ou seja, aqueles que estão se prejudicando por estarem distanciados de sua própria iluminação. A verdade é alguma coisa sagrada, bela, infinita. Só o amor sabe dizê-la conforme deve ser dita. Ensina-nos Casimiro Cunha em sua quadrinha. Por quê? Porque para falar alguma verdade para os nossos irmãos, só podemos fazê-lo se amá-los. Se a gente amar de verdade uma criatura que convive conosco, a gente pode, em nome do amor e com muito afeto, adverti-la para qualquer erro. Então, outro é tratando com afeto. É a afetividade que está nos fazendo tanta falta nessa pandemia. Paulo ensina aos seus seguidores: saudai-vos com ósculo santo. Ósculo, para os mais jovens, é beijo. Então, um beijo de carinho, beijo puro, de bem-querer. Meu Deus, eu lembro que meu filho chegou um dia tão feliz porque um professor de ciência deu um beijo na cabeça dele. E aquilo para ele foi uma manifestação de afeto. Ele chegou em casa tão feliz. Então, Jesus registra um encontro, Lucas registra o encontro de Jesus com a pecadora, que foi a única pessoa que lhe deu afeto, que lhe beijou os pés com fartura, que lavou os pés, botou perfume e enxugou com seus cabelos. Isso é afetividade, e Jesus relembra isso.
E Jesus reclamou, né, com Simão da falta de afetividade e cortesia dele. E essa mulher, que era chamada pecadora, essa mulher lhe deu afeto verdadeiro. Emmanuel diz assim: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Livro O Consolador. Então, muitos conseguiram seguir Jesus, ouviram suas palestras bonitas à beira do lago de Genezaré. E houve um momento em que Jesus teve um discurso um pouco mais duro e eram 72 seguidores, 12 discípulos. E Jesus, esses se vão, os seguidores se vão dizendo: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E sai, e vão embora. E ficam os 12. E Jesus pergunta: porventura, quereis vós outros retirar-vos também? Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Olha a alta consciência de Pedro. Viu que só Jesus tinha o que é eterno. Nós estamos na Terra para tirar o que há de ruim em nós, para trabalharmos a nossa eternidade aqui. Esses foram. Judas ficou, mas depois Judas também caiu e abandonou Jesus, né? Traiu Jesus. Seguidores, discípulos, apóstolos. Dos seguidores, como vimos, muitos não suportaram as lições de Jesus. Os discípulos são aqueles que aprendem, os que se preparam para alguma tarefa. Os que se preparam para alguma tarefa, esses são os discípulos. Perdão, gente, eu esqueci de desligar. Eles, muitos dos seus discípulos, se prepararam, mesmo assim caíram, se levantaram, temeram, sofreram, mas prosseguiram na tarefa, excetuando Judas. Pregaram, escreveram, curaram, ressuscitaram, sofreram perseguições, morreram por causa do Evangelho e viveram até o fim sob as orientações de Jesus. Esses se tornaram apóstolos. Apóstolos são esses que passaram pelo discipulado e deram testemunho de suas lições. Tem um momento em que eles foram pregar nas cidades e quando voltaram, diz o texto de Mateus 11:1, ora, tendo Jesus acabado de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Chegada a hora da Páscoa, hein, gente? Pôs-se Jesus à mesa com os 12 apóstolos, relata Lucas, capítulo 22, versículo 14. Aí já chamam de apóstolos. Eles já haviam aprendido o que precisavam saber sobre o reino de Deus e sua implantação na terra. Paulo foi um dos apóstolos, escolhido por Jesus para falar aos gentios, àqueles que tinham muitos deuses, que não seguiam as normas religiosas dos judeus. Então, os apóstolos necessariamente são discípulos, mas nem todos os discípulos se tornam apóstolos, visto bem a diferença entre seguidores, discípulos e apóstolos. Ora, tendo Jesus
acabado de dar instruções, eles já estavam apóstolos. Então, agora nós podemos responder: nós somos seguidores, somos discípulos ou somos apóstolos? Diz André Luiz, que nos descreve assim: somos almas em pranto. Buscamos Jesus quando sofremos, choramos. Somos vacilantes na fé. Somos pedichões inveterados. Ele está descrevendo os espíritas. Sonhadores eficientes nas ideias e negativos nas ações. Frequentadores enquistados na ociosidade mental, dedicados a mexericos e sarcasmos. Essas características nossas exigem mudanças. O que se espera dos espíritas de hoje? Segue-me, disse Jesus, que sigam a Jesus, que dilatem o amor possível, inspirados pelo fora da caridade não há salvação. Caridade material, emocional, espiritual, que se unam hoje, que consigam unir o Pai Nosso ao pão nosso. Só esses estão em comunhão com Jesus, diz o filósofo Leonardo Boff, que partilhem emoções e conhecimentos uns com os outros, porque se não nos amarmos, não somos discípulos de Jesus. Que sigam a regra áurea: ama ao próximo como a ti mesmo. Por isso, o grande apóstolo do Evangelho e da doutrina espírita, Chico Xavier, diz que o aspecto que mais considero fundamental da doutrina espírita é o aspecto religioso. E é por isso, meus amigos, que eu gosto de falar do Evangelho, para ver se eu mesma falando, estudando, eu consiga um dia ser discípula de Jesus. Considerando os dias passados, tenho os olhos voltados para a eternidade. Ser espírita é saber-se espírito, é uma grande definição de espírita do professor Humberto Vasconcelos, no seu livro O Silêncio Foi Quebrado, livro maravilhoso. Então, penso que nascer no Brasil é comprometer-se com o Evangelho de Jesus, porque sabemos que aqui é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vejamos, para encerrar, esse poema de Dom Pedro II, por Chico Xavier. Sopra o vento do ódio e da vingança, aniquilando a paz do mundo inteiro, embora o amor divino do Cordeiro seja a fonte de bem-aventurança. Mas a terra ditosa da esperança vive as claridades do cruzeiro, onde o Evangelho é o doce mensageiro da bênção, da verdade e da bonança. Meu Brasil, guarda a luz dessa vitória, que é o mais belo florão da tua glória no caminho da espiritualidade. Ama a Deus, faz o bem. Todo problema está na compreensão clara e suprema do trabalho, do amor e da verdade. Muita paz, muito obrigada a esta casa de luz que hoje me abrigou os ideais mais nobres de estar com Jesus. Que Ele nos abençoe e que proteja o trabalho de todos vocês.